Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, desde que a gente se conheceu, que ele sempre foi carinhoso, atencioso, respeitoso e apaixonado. O Henrique trabalhava num posto de combustível. E como eu trabalhava no salão de beleza ali perto, volta e meia, ia até lá, na lojinha de conveniência desse posto, comprar alguma coisa. Refrigerante, uma garrafinha d'água. Serviam inclusive café ali também. Havia um espaço só para cafeteria. Eu não sei dizer exatamente quando foi que ele começou a despertar a minha atenção, mas acho que foi naquele dia em que eu estava ali na fila do caixa para pagar umas coisas e ele veio entregar uma grana de um cliente que tinha acabado de abastecer. Aí, como a gente estava perto, ele olhou assim para mim, meio sem querer, e me cumprimentou. E depois continuou me olhando assim, de um modo que eu vou te contar. Minhas pernas falsearam. No impulso, depois que ele se foi, enquanto era atendida ali pela menina do caixa, eu perguntei: escuta, moça, qual é o nome desse moço aqui, esse frentista aqui que acabou de deixar um dinheiro para você? Foi ela que falou que era Henrique, o nome dele. Mas assim, sem dar maior importância. E mais uma vez no impulso, eu acabei comentando. Depois até me arrependi. Fiquei meio com vergonha, mas na hora, simpático ele, né? Tem um sorriso tão bonito. Nessa hora, a moça me olhou. Depois deu uma olhadinha pelo vidro, na direção do pátio, e sorriu. Olha, eu tenho certeza que foi ela que acabou comentando alguma coisa com ele. Bom, só pode, né? Porque desde aquele dia, sempre que eu aparecia no posto, o Henrique só faltava me secar com o olhar. Ele não tirava os olhos de mim, eu notava. Mesmo quando estava de costas, sabe, às vezes a gente sente aquela sensação esquisita, como se alguém estivesse te observando. Não demorou muito e ele começou a se aproximar. Até que um dia, eu ali no salão, escovando um cabelo, eis que chegou um entregador de uma floricultura. Um arranjo lindo de flores na mão. Sabe, aquele buquê assim de encher os olhos. Não teve uma menina ali dentro que não abriu a boca. Como eu era solteira, jamais pude imaginar que aquele arranjo fosse justamente para mim. Tanto que depois de olhar o buquê, eu tratei de me concentrar ali, no cabelo da cliente. Mas aí, escutei o entregador falando. Sabe quando você está completamente assim, nem imagina, e repito, praticamente as meninas ali todas casadas. Eu não estava de namorado, né? Jamais seria para mim. Mas aí, quando vi o moço perguntando, eu quase perdi os sentidos, porque a emoção foi muita. Quem é Fátima? Imagine a minha surpresa e a minha emoção. Porque o fato de ele ter perguntado pela Fátima só podia significar que era para mim o buquê. Eu jamais esperava que alguém me mandasse flores. Fiquei ali olhando pro rosto daquele rapaz e ele pronunciou meu nome de novo. Todo mundo pegou no meu pé. Todas ficaram fazendo perguntas, comentários, querendo saber quem era esse admirador que elas não conheciam. Olha, mesmo sem saber de nada, a imagem do Henrique logo surgiu na minha cabeça. Só podia ser ele, né? Até porque eu não estava namorando e também não estava paquerando ninguém. Quando fui pegar as flores, o entregador confirmou.
Foi o rapaz ali do posto que mandou entregar. Olha, eu tive uma sensação tão deliciosa. Parece até que subi ao 7º céu. Aliás, eu confesso, eu nunca tinha recebido flores na minha vida. Nunca ninguém com quem eu me relacionei, namorei ou paquerei, nunca. Ninguém tinha me dado, olha, nenhum botão. Então, claro que fiquei feliz. Imagine, as flores eram lindas. Simplesmente adorei. E a partir daquele momento, passei a enxergar o Henrique com outros olhos. Quer dizer, já me sentia atraída, claro. Seu jeito de olhar me deixava, às vezes, até de perna bamba. Mas depois daquele buquê de flores, sei lá o que aconteceu comigo, mas eu me entreguei. Meu coração começava a bater logo que eu chegava perto daquele posto. Olha, eu fiz questão de ir até lá falar com ele. No fim da tarde, agradecer. Ele me falou uma coisa tão bonita. Você merece muito mais. Você também é uma flor. Olha, não deu para segurar. Dali pra diante foi um beijo, 2 beijos, 3 beijos, mesmo estando ali, num lugar público. E algumas pessoas, inclusive, prestando atenção ali, olhando e... Sabe, eu não estava nem aí. E ele também não estava nem aí. Era um momento sublime demais, mágico. Uma coisa muito gostosa, pra gente ficar prestando atenção se alguém está olhando ou se alguém não está olhando. Um dos momentos mais felizes de toda a minha vida, embora a gente não fosse absolutamente nada um do outro ainda, né? Nos conhecíamos, a gente andava se paquerando, mas nada mais do que isso. Para minha alegria, ele se aproveitou do fato de que eu estava emocionada e aí aproveitou para se declarar, né? Falou que desde que tinha me conhecido, não pensava em outra pessoa. Sabe, mais do que isso, falou que quando chegava à noite, em casa, ia dormir, encostava a cabeça no travesseiro e ficava pensando em mim direto. Resumindo, passamos a ficar juntos e a trocar mensagens. Não demorou muito para ele me pedir em namoro. Tudo entre nós, na verdade, foi acontecendo muito rápido. E por conta do modo carinhoso como ele me tratava, nem foi preciso fazer muito esforço para me conquistar. Nos víamos todos os dias e a cada dia a paixão só aumentava. Eu estava vivendo, na verdade, o melhor momento da minha vida. Nunca tinha sido ou me sentido tão feliz. Só que no meio de toda aquela felicidade, a gente acabou se descuidando um pouco e depois de 5 meses de namoro, eu engravidei. Foi uma pancada, né? Por quê? Porque não passava pela minha cabeça ser mãe, pelo menos durante um bom tempo. Por mais feliz que eu estivesse com o Henrique e por mais que o nosso namoro estivesse correndo bem, não sei, acho que tínhamos de ter tomado um pouco de cuidado, principalmente porque nosso relacionamento era tão recente ainda, né? Fiz um teste de farmácia e depois confirmei com o resultado do exame de sangue. Juro, fiquei com medo de ele receber mal a notícia. Mas sabe, para minha alegria aconteceu o contrário. Ele ficou feliz demais. Me deu um abraço tão forte que quase me sufocou. Em casa, todo mundo recebeu a notícia assim, de um modo normal, né? Ninguém ficou muito escandalizado, nem muito assustado, até porque eu estava namorando sério. E o Henrique estava comigo quando eu dei a notícia. Minha mãe, inclusive, perguntou: nossa, Fátima, mas e agora? O que vocês estão pensando fazer? Vão casar? O próprio Henrique respondeu: claro que vamos. Nossa ideia é acertar a situação o quanto antes, né, amor? Olha como eu fiquei feliz.
Olha, é tão bom. Eu nunca passei pela situação contrária, mas deve ser tão triste, sabe? Quando o homem reage de uma maneira negativa. E é tão bom quando ele passa a segurança que ele me passou. Todo aquele medo que eu senti no começo, assim que peguei o resultado do exame, deu lugar a uma sensação de paz, de confiança. E a partir dali começamos a planejar o nosso futuro juntos. Detalhe, a família do Henrique não era de Curitiba. Todos moravam no norte do Paraná. Ele tinha vindo para cá sozinho. Peito e coragem, como ele mesmo falava. Inclusive, dividia uma kitnet com outro frentista, ali do posto. Essa kitnet, inclusive, ficava ali mesmo no bairro, perto do posto em que ele trabalhava. Eu já tinha, inclusive, estado lá algumas vezes. Fiz uma consulta no posto de saúde e me encaminharam a um especialista para que eu começasse a fazer o pré-natal. Desde o começo, eu queria uma menina. Era a minha preferência, mas claro que ficaria muito feliz com um menino também. De qualquer maneira, o importante é que tudo corresse bem durante a gravidez. E desde o começo, a gente ficou viajando, fantasiando, fazendo planos para quando estivéssemos com o nosso bebê nos braços. Até os nomes já tínhamos escolhidos. Se fosse menina, seria Aline, nome escolhido por mim. Se fosse menino, seria Cauã, nome escolhido por ele. Olha, era tanta felicidade, parecia que tudo estava dando tão certo. Eu a cada dia mais apaixonada, vivendo aquele verdadeiro conto de fadas. O médico pediu um monte de exames, ecografias, um monte de coisa. E foi depois de ter feito uma dessas ecografias que ele, examinando o laudo, me disse uma coisa que me deixou muito preocupado. Fátima, eu dei uma olhada nesse ultrassom aqui e tem uma coisa aqui que não tá legal. Eu preciso te pedir para fazer outros exames, mas fica calma, tá? Olha, eu saí daquele consultório muito preocupada. Ele falou que tinha algumas coisas ali que ele, enfim, não tinha gostado, que eu precisaria fazer exames, mas que eu ficasse tranquila. Mas tranquila é uma coisa que eu juro, não fiquei. Pelo contrário, fiquei nervosa demais. Medo de que tivesse alguma coisa de errado com o bebê. Deus me livre. Eu não queria nem pensar numa coisa dessa. E quando contei pro Henrique, ele também ficou preocupado. Nunca o tinha visto tão nervoso. Chegou a dizer: olha, quando tiver outra consulta, você me avisa, viu? Eu vou dar um jeito de ir com você, até porque eu quero ver o que esse médico vai falar aí, porque se tem alguma coisa de errado, como assim não se preocupa? Foi o que ele me falou, né? Mas não tem essa de não se preocupar, não. Médico é tudo igual, né? Enfim, dito e feito. Ele realmente me acompanhou na consulta seguinte. E aquilo que escutamos, aquilo que ouvimos da boca do médico, nos deixou assim, mais do que preocupados, muito tristes, nervosos, os dois. Nosso bebezinho tinha uma má formação, certamente um sinal de que ele provavelmente tinha uma doença congênita. Sabe, uma coisa leva a outra. Olha, eu lembro de ficar olhando para a cara do meu marido e ele ficou tão abalado. E eu também, claro. Fiquei muito mal. Imagine, não existe nada pior para uma mãe do que receber uma notícia daquelas. Pro meu consolo, recebi apoio de todo mundo, pessoal de casa, parentes, colegas de trabalho, lá do salão. Só que, para minha surpresa, daquele de quem eu deveria receber o maior apoio, até porque era o pai,
do filho que eu esperava? Não. Ele começou a agir de um modo esquisito demais. Para você ter uma ideia, no dia seguinte, logo depois que recebemos aquela notícia chocante, ele veio com uma conversa tão esquisita. Olha, eu fiquei sem acreditar que ele fosse capaz de falar uma coisa daquela. Fátima, eu andei pensando, você acha que que vale a pena levar adiante essa gravidez? Se vale a pena, mas como assim, Henrique? Você não está sugerindo que eu tire o nosso filho, tá? Não estou sugerindo nada. Só que não sei, né? Imagina, se a criança nascer cheia de problema, vai ser um fardo que vamos ter que carregar pro resto da vida, né? Você viu o que o médico falou, não viu? Olha, eu não acreditei. Eu não acreditei. Fiquei de boca aberta olhando para ele. Meu Deus, você tá falando um absurdo. É do nosso filho que você tá falando. Juro. Eu fiquei muito decepcionado com ele. Ele falou que não, mas eu entendi. Ele estava sugerindo que eu fizesse um aborto. Porque, segundo ele, ainda estava em tempo de interromper a gravidez. E ainda teve a capacidade de falar que estava pensando na criança, em tudo que ela ia passar na vida se nascesse com problema físico, uma má formação. Mentira. Ele era pensando nele, no fardo que ele imaginou que teria de carregar. Olha, eu fiquei muito decepcionado pelo modo como ele tratou aquela questão tão séria, tão delicada. Eu não esperava isso dele. Sabe o que é uma pessoa te tratar com todo o amor do mundo, te encher de carinho e do nada tudo mudar? Ele mudou comigo, inclusive. E tudo aconteceu depois que voltamos daquela consulta, quando o médico nos deu aquela notícia. Eu senti que ele começou a se afastar de mim, como se estivesse querendo tirar o corpo fora. É duro admitir isso, mas foi o que eu senti. Ele não estava querendo se responsabilizar pela criação de uma criança com problema. Olha, eu posso até estar enganado, mas foi a impressão que ele passou desde que botamos os pés para fora do consultório, que até seu jeito comigo estava diferente. Até para falar comigo, ele começou a falar de um jeito assim mais... Sabe, eu não estava acostumado com aquilo. A gente sente esse tipo de coisa, por mais sutil que seja a mudança. E no caso, nem era sutil. Fiquei muito triste, muito decepcionado. E depois daquelas coisas absurdas que ele falou, dando a entender que queria que eu tirasse a criança, a decepção ficou ainda maior. Isso estremeceu tudo. Tanto o nosso relacionamento, como tudo ao redor. Acabamos, pouco a pouco, nos afastando. Eu fiquei muito zangada com ele, triste, decepcionada. Deixei de procurá-lo. Ele também não vinha mais atrás de mim. De modos que fomos nos afastando assim, de forma gradativa. Até que um dia, a conversa definitiva. E definitiva mesmo, que ele foi curto e grosso. Olha, eu acho que a gente não tá mais se entendendo, viu? De repente é melhor a gente conversar e tomar uma decisão já, pra não, sabe, não seguir essa coisa aí que não ata, não desata. O que você está querendo dizer?
Quer me deixar? No fundo viu? Acho melhor cada um seguir seu rumo. Olha, eu fiquei olhando para ele, sem acreditar. Porque apesar de tudo, eu não imaginava que ele pudesse ser tão frio. E de me abandonar justamente naquele momento em que eu precisava muito dele. Eu e o filho que esperava. Num fio de voz, com as lágrimas banhando meu rosto, eu perguntei: você vai me deixar mesmo, Henrique? Vai terminar comigo? É isso? É definitivo? Acho melhor para todo mundo. Foi só isso o que ele falou. Acho melhor para todo mundo. Fiquei com uma vontade de perguntar: todo mundo? Mas todo mundo quem? Olha, não sei o que foi pior. Ele dizia aquelas coisas que disse, ou depois ter baixado a cabeça e ficado mudo. Minha voz saía sufocada, porque eu não acredito que você vai me deixar justamente agora, Henrique. Será que você não percebe que nós dois precisamos de você? Eu e o nosso filho mais ainda. Nenhuma palavra. Ele não teve a consideração de sequer me olhar nos olhos. Somente depois é que ele acrescentou aquela frase, como se não estivesse se importando com nada. Olha, se você realmente decidir levar essa gravidez adiante, depois que a criança nascer, aí eu vejo como fica. Como aquilo me revoltou. Quer saber, Henrique? Eu não vou esperar meu filho nascer para saber que atitude que você vai tomar. Eu vou ter esse filho de um jeito ou de outro. E ele vai ser muito amado. E se você não quiser saber dele ou de mim, tudo bem. Eu vou criá-lo com todo o amor desse mundo. Eu vou dar todo o amor que ele precisa. E a gente não vai precisar de você para nada. Falei aquilo e saí chorando pela rua. Ele, naturalmente, nem foi atrás de mim. Nem naquele momento, nem depois. Na verdade, nem esperei mesmo que ele fosse se arrepender do que falou e me procurasse depois. A atitude que ele tinha tomado foi a atitude de uma pessoa completamente sem sentimento, irresponsável. Sei lá, viu? Deve ter uma pedra no peito, no lugar do coração. Eu nunca esperei isso dele, porque comigo ele sempre foi tão diferente. Olha que decepção, viu? E pensar que no começo ele me tratava como uma princesa, com todo o carinho, toda a atenção desse mundo. Não dava para acreditar numa mudança desse tamanho. Tudo mudou de uma hora para outra, desde que ele soube da responsabilidade que teria por conta de um problema que o nosso filho tinha. Quer saber, Henrique? Te repito agora com mais calma aquilo que na verdade já te falei aquele dia. Não precisamos de você. Eu precisava de um marido amoroso, como você era. E meu filho precisaria também de um pai, sabe, aquele tipo de pai assim que tem amor para dar pro filho. Mas de um pai como você? Quem é que precisa de um pai como você? Pai só na hora de fazer, né? Não preciso de você nem para cuidar de mim, nem para cuidar dele. Ou por outra, meu filho, porque você o renegou, né? Você virou as costas para ele quando soube que ele certamente ia nascer com problema. Vou cuidar muito bem dele, viu? Fique você sabendo. Todo o carinho que ele precisa, eu darei. Sou mãe. E hoje eu sei, principalmente depois do que você fez, nenhum outro tipo de amor
é maior que o amor de uma mãe por seu filho. É um prêmio. Mesmo que o filho tenha problema, isso não importa, é meu filho. E por ele eu seria capaz de dar a minha vida. Um presente e não um fardo, como você falou. É o sentimento mais sublime que pode existir nesse mundo. Mas descansa. Você não vai conhecer. Nunca vai saber o tamanho desse amor.